Você não pode colocar a sua salvação na minha mão. Não. Você não pode crer em tudo que eu falo só porque eu sou o pastor Samuel Ramos. Não. Você tem que analisar, você tem que avaliar, você tem que ir para a Bíblia e ver se é assim mesmo que está escrito. Você não pode colocar a sua salvação na mão de nenhum pastor e de nenhuma igreja. Você não pode colocar a sua salvação na mão de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de nenhum líder. Salvação é uma coisa pessoal entre você e Jesus Cristo. Você busca com temor e tremor a sua salvação, diariamente. Você não pode ser um mero refletor do pensamento dos outros. Ah, pastor, mas falaram isso. Queridos, vão falar muitas coisas. No tempo de Jesus, tudo o que Jesus falava, Anás e Caifás e os grandes líderes religiosos da nação torciam tudo o que Jesus falava, davam contra tudo o que Jesus falava. Queridos, não espere que todo mundo concorde com um conceito bíblico ou com uma interpretação bíblica para que depois você aceite como sendo verdadeira. Nunca vai acontecer esse tempo de todo mundo aceitar. Não é assim. Se aqueles dias não fossem abreviados, será ou não será abreviado o tempo da aflição, da perseguição papal? Será ou não será abreviado? Jesus falou que será abreviado ou não falou? Isso é coisa da minha cabeça ou é Jesus que está falando, meu irmão? Olha nos meus olhos. Olha para o meu rosto. Você acha que eu estou aqui para mentir? Você acha que eu não temo o meu Deus? Você acha que eu estaria mentindo para você? Que o tempo da perseguição, do tempo do fim, será abreviado por amor aos escolhidos? Mas abreviados como? De tempo profético para tempo literal, irmãos. A Jezabel primeiro perseguiu o povo de Deus por 3 anos e meio literais no tempo de Acabe. Depois a Jezabel papal perseguiu o povo de Deus por 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Agora, no tempo do fim, a Jezabel papal vai perseguir o povo de Deus por um tempo curto. O tempo é abreviado de profético para literal. Dicas do pastor Samuel Ramos, inspirado por Deus sempre com uma bela mensagem. Se você gostou, já curte, deixa o like, se inscreve e compartilha para ajudar o canal. Vamos à mensagem agora. Assistam até o fim e todo o crédito da mensagem se deve ao pastor Samuel Ramos. Pai Santo que estás nos céus, humildemente estamos aqui na tua presença com os nossos irmãos. Derrama sobre eles e sobre mim um Espírito Santo. Precisamos da tua graça, precisamos da tua ajuda. Não podemos entender a Bíblia sem o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Vem, portanto, em nome de Jesus, Santo Espírito, possuindo a minha mente e a mente dos meus irmãos, das minhas irmãs, de nossos amigos, que ao abrirmos e lermos verso após verso, o Espírito Santo faça jorrar luz, iluminar cada verso, para que possamos entender do jeito que o Senhor quer que seja entendido. Dá-nos a tua graça, ser presente através do teu Espírito e a presença dos teus anjos ao nosso redor neste momento, que o nome de Jesus seja exaltado acima de tudo e de todos, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, tempo profético e tempo literal. Como é que você entende profecias de tempo profético e de tempo literal? O contexto mostra para você se é uma profecia de tempo profético ou tempo literal. Quando Deus falou para Daniel, lá em Daniel capítulo 8, né? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Quando Deus disse para Daniel, você não vai entender essa profecia, Daniel. Você não vai entender essa profecia porque é para o tempo do fim. Percebem que quando Deus diz, Daniel, é para o tempo do fim, é óbvio que Deus está dando uma profecia de tempo o quê? Profético, é o contexto.
Você pode discernir uma profecia de tempo profético pelo contexto e também pela forma como Deus fala. A forma como Deus fala. Então, aqui em Daniel capítulo 8, nós vemos assim, capítulo 8 e o verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que forma estranha de se falar. É uma forma muito estranha de se falar. Deus nunca tinha dado uma profecia com essa linguagem estranha, 2.300 tardes e manhãs. Não é um jeito comum de se falar. Então, você já percebe que é de tempo profético. Porque quando Deus usa uma profecia para tempo profético, ele geralmente usa uma forma incomum de se falar. E logo em seguida, depois que Deus usou a expressão 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele disse no verso 17, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Está claro, irmãos? Está claro. É uma profecia para o fim do tempo, ou para o tempo do fim. É óbvio que é uma profecia de tempo profético. Além da forma como Deus fala, que é a forma incomum, também Deus diz claramente, é para o tempo do fim. E Daniel não viveu no tempo do fim. Então, queridos, só podemos entender como sendo tempo profético. Você pode ver também aqui em Daniel capítulo 8 e o verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, ou seja, fecha a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Está claro que é uma visão de tempo profético, porque vai se cumprir somente daqui a muitos dias. Agora, queridos, quando Deus vai falar de uma profecia de tempo literal, ele não usa a forma incomum de se falar, ele usa a forma comum de se falar, de se conversar. Por exemplo, você pode abrir a Bíblia agora e vamos ver. Vamos ver aqui, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25 e os versos 11 e 12. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Um ano é a forma comum de se falar. 20 anos é uma forma comum de se falar. 70 anos é uma forma comum de se falar. Portanto, meus queridos, a Bíblia se explica. A Bíblia interpreta a Bíblia. A melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. E aqui diz, Jeremias 25, verso 12, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. Daniel entendeu que esta profecia de 70 anos não era uma profecia de tempo profético. Daniel entendeu. Por isso aqui em Daniel capítulo 9, veja aí em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 diz assim, capítulo 9 de Daniel e o verso 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ponto final. Eu entendi que eram de 70 anos. Na mente de Daniel, eram 70 anos de tempo literal. Queridos, agora uma outra profecia de tempo literal. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 e o verso 13. Há pessoas que pensam que toda profecia na Bíblia é tempo profético. De onde é que o pastor Samuel está tirando essa ideia de profecia de tempo literal? Queridos, eu não tirei de lugar nenhum. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia. É a Bíblia que explica a Bíblia. Todas as profecias da Bíblia não são de tempo profético. Tem várias profecias. Aliás, tem mais profecias de tempo literal do que tempo profético. Você abre então a Bíblia em Gênesis capítulo 15 e vamos ver no verso 13. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Deus disse que a descendência de Abraão iria para a terra do Egito e lá permaneceriam como escravos 400 anos. Depois os libertaria.
Queridos, 400 anos literais. Agora você pode ler também em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, fala de uma outra profecia de tempo, literal. Tiago, capítulo 5 e o verso 17. Vai anotando. Você tem que ter a Bíblia aberta, você tem que ter uma caneta na mão, você tem que ter um caderno do seu lado, você tem que ir escrevendo tudo o que nós falamos. Tudo o que nós falamos fica registrado. Eu não tenho medo, querido irmão. Eu não tenho medo que você faça como os bereanos, que depois que terminar a live, depois que terminar essa mensagem, você recapitule tudo, você assista de novo. Vai assistindo e parando, assiste e para, e vai comparando, para ver se eu estou seguindo a Bíblia ou se eu estou falando da minha cabeça. Isso tem que ser comprovado. Isso tem que ser comprovado. Você, meu irmão, não pode colocar a sua vida eterna na mão dos outros. Você não pode colocar a sua salvação na minha mão. Não. Você não pode crer em tudo que eu falo só porque eu sou o pastor Samuel Ramos. Não. Você tem que analisar, você tem que avaliar, você tem que ir para a Bíblia e ver se é assim mesmo que está escrito. Você não pode colocar a sua salvação na mão de nenhum pastor e de nenhuma igreja. Você não pode colocar a sua salvação na mão de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de nenhum líder. Salvação é uma coisa pessoal entre você e Jesus Cristo. Você busca com temor e tremor a sua salvação, diariamente. Você não pode ser um mero refletor do pensamento dos outros. Ah, pastor, mas falaram isso. Queridos, vão falar muitas coisas. No tempo de Jesus, tudo o que Jesus falava, Anás e Caifás e os grandes líderes religiosos da nação torciam tudo o que Jesus falava, davam contra tudo o que Jesus falava. Queridos, não espere que todo mundo concorde com um conceito bíblico ou com uma interpretação bíblica para que depois você aceite como sendo verdadeira. Nunca vai acontecer esse tempo de todo mundo aceitar. Não é assim. O discernimento espiritual é dado individualmente para cada um que busca. Cada um que busca. Há pessoas que dizem, para mim, o que a igreja diz, eu aceito. Queridos, não é o que a igreja diz, é o que a Bíblia diz. Porque o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ele te ilumina. Ele dá o discernimento para você entender aquilo que ele inspirou para que os profetas escrevessem. Eu não preciso de uma explicação de alguém para mim. Você entende, meu querido irmão? É assim que Guilherme Miller estudava a Bíblia. Ele tinha a Bíblia e o que mais? Um dicionário. E o que mais? Uma concordância. E o que mais? Nada mais. Ele só tinha a Bíblia, um dicionário e uma concordância. E ele ia comparando verso com verso, verso com verso. E ele dizia, aquilo que a Bíblia interpreta, eu aceito a interpretação. Aquilo que a Bíblia não interpreta, eu entendo como sendo o quê? Literal. Por isso, quando nós estudamos sobre profecias de tempo, temos que ter a mente aberta para tempo profético e tempo literal. Veja agora Tiago, capítulo 5, e o verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Você está percebendo a profecia de tempo literal? Você encontra na Bíblia alguma outra expressão de 3 anos e meio antes dessa experiência que Elias teve com Jezabel e com o rei Acabe? O próprio Jesus citou esta experiência de Elias com Jezabel e com Acabe, e que por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. O próprio Jesus citou 3 anos e 6 meses, exatos, literais. Quando Jezabel dominou o povo de Deus, presta atenção agora, meu querido irmão. Quando Jezabel dominou o povo de Deus, Jezabel era adoradora do sol, sacrificava ao sol. Mas ela era a esposa do rei de Israel. E se tornou rainha do povo que guardava o sábado. Mas ela era adoradora do sol. Você já viu que situação de apostasia? Uma situação de apostasia ter uma líder,
uma líder, uma rainha do povo de Deus que guarda o sábado, mas ela guardava o primeiro dia da semana? Você já entendeu isso? É uma profecia que se repete em nossos dias. Você conhece algum líder, o líder mundial, reconhecido mundialmente como líder do cristianismo? Quando você fala o líder mundial do cristianismo, o que o jornal fala? O que a mídia fala? É o Papa Francisco. É o Papa, é o líder mundial do cristianismo. Queridos, mas o líder mundial do cristianismo é guardador do sábado ou ele é guardador do domingo? Você está percebendo como a história se repete? Mas ele é o líder mundial do cristianismo. Agora, queridos, Jezabel era líder do povo de Deus, a rainha do povo de Israel. E o povo de Israel guardava o sábado. Mas a líder, a rainha, guardava o domingo, o primeiro dia da semana, adorava o sol, sacrificava ao sol. Agora, queridos, Deus repreende Acabe, repreende Jezabel e usa Elias. Elias foi realmente um instrumento possuído pelo Espírito Santo. E Elias recebeu coragem e ousadia para falar em nome de Deus. E Elias disse: por 3 anos e meio não vai chover sobre a terra, para mostrar o desagrado de Deus pelo povo de Deus estar adorando o sol, não o Criador do sol. Em vez de adorarem o Criador do sol, adoravam o sol. O povo segue o líder. No tempo em que Jesus Cristo estava sendo julgado e foi condenado, o povo, muitos daqueles que comeram dos pães multiplicados por Jesus, comeram dos peixes multiplicados por Jesus, muitos deles se uniram à turba enfurecida, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, porque os líderes começaram a incentivar para que todo mundo gritasse: crucifica-o, crucifica-o. Povão é assim. Meu querido irmão, você não pode ser povão. O remanescente fiel de Deus não é povão. Não é uma massa de irracionais que se deixa guiar pela liderança. Ah, todo mundo tem que fazer assim. Então todo mundo, a mídia está fazendo assim. Todo mundo está dizendo que tem que ser assim. Não, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós somos remanescentes, filhos de Deus. E nós não somos meros refletores do pensamento dos outros. Nós lemos a Bíblia com os nossos próprios olhos e não pelos olhos dos outros. Nós buscamos o batismo do Espírito Santo pessoalmente. Você não pode depender e colocar a tua vida eterna, a tua salvação na mão de outro. Por isso, queridos, aqui em Lucas capítulo 4, verso 25, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. O céu se cerrou, não choveu sobre a terra. Por quê? Porque na Bíblia a chuva é expressão de bênçãos. Até hoje, irmãos, até hoje chuva é uma expressão de bênçãos. Quando a estiagem é grande, quando a seca é grande e os reservatórios de águas caem e vem o racionamento de água, racionamento de energia, queridos, isso é ruim. Porque nós precisamos das chuvas. Chuvas na Bíblia são sinônimas de bênçãos de Deus. Mas quando a líder, adoradora do sol, estava reinando sobre o povo de Israel, e o povo de Israel estava em apostasia, adorando o sol, Deus disse: eu vou retirar a bênção. Eu vou retirar a bênção para que o povo perceba o meu desagrado, porque Deus se desagrada quando as pessoas, em vez de adorarem a Deus como Criador dos céus e da terra, adoram o sol. Homenageando a Satanás, adoram o sol. Satanás não fez nada por você, meu querido irmão. Foi Deus quem deu seu Filho amado para morrer por você. Então nós temos que adorar o Criador dos céus e da terra. Mas no tempo de Acabe e de Elias, o povo estava adorando o sol. 3 anos e meio de desagrado divino, 3 anos e meio sem chuva. Essa foi a primeira vez que apareceu na Bíblia a expressão 3 anos e meio. Foi tempo profético literal. Tempo literal, obviamente, é a forma comum de se falar, 3 anos e meio. Agora, queridos, a Jezabel da Bíblia foi usada por nosso Senhor Jesus Cristo para representar o quê? Para representar o papado. Pastor, onde é que está escrito que a Jezabel foi usada por Deus para representar o papado? Está aqui em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, na carta de Tiatira.
Nesta carta escrita para a igreja de Tiatira, lembre-se que a igreja de Tiatira foi do ano 538 até o ano de 1517. De 538 a 1517 foi a igreja de Tiatira. Foi o período da supremacia papal. A supremacia papal foi maior. Foi até 1798 a supremacia papal. 538 a 1798. 1260 anos. 3 anos e meio proféticos. Quando Jezabel papal dominou o povo de Deus, dominou o mundo. Não dominou só o povo de Deus. Quem mandava na Idade Média, não só na igreja, mas no mundo todo, era o Papa. Por isso é chamado na Bíblia de Jezabel. A Jezabel, porque o Papa adora o sol. Tudo gira em torno do sol na vida do Papa. Todos os símbolos ali são em torno do sol. A Basílica de São Pedro está na frente dela, a praça, que é um grande sol, um enorme sol, está desenhado na Basílica de São Pedro. E bem no centro está o obelisco, que é um símbolo do Deus Sol, Deus Osíris, Deus egípcio, o Deus Sol. Portanto, queridos, nós estamos vendo a história se repetir. Aqui em Apocalipse capítulo 2 e o verso 20, capítulo 2, verso 20, diz o quê? Tenho contra ti que tolera Jezabel. É óbvio que Deus está falando da Jezabel espiritual, da Jezabel simbólica. Não está falando da Jezabel literal. A Jezabel literal já tinha morrido, viveu no tempo de Acabe, não é? No tempo de Elias. Deus deu esta visão para João no final do 1º século. E aqui está falando da igreja de Tiatira, que foi do ano 538 a 1517. Então, é óbvio, pelo contexto, que está falando de uma Jezabel simbólica, aplicando a palavra, o nome Jezabel, para o papado. Por quê? Porque é um adorador do sol que foi constituído líder do povo de Deus, líder do cristianismo. A história se repete, irmãos. Veja aí o verso 20, então. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Não houve arrependimento no bispo de Roma. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Eles continuam adorando o quê? O sol. E agora vai ser instituído mundialmente uma lei para que se observe o 1º dia da semana, em adoração ao sol. Eles dizem que é em homenagem à ressurreição de Jesus, mas, queridos, o 1º dia da semana sempre foi um dia santificado em adoração ao sol, desde Babilônia. Desde o mitraísmo, que era a religião do Império Romano, era o mitraísmo, adorava-se o sol no 1º dia da semana. Por isso se chama Sunday, dia do sol. E assim que foi instituído na igreja cristã também. No dia 7 de março do ano 321, Constantino, imperador romano, fez a primeira lei dominical para que todos descansem no venerável dia do sol. Venerabilis dies solis. No venerável dia do sol. 7 de março de 321. E, queridos, o bispo de Roma, de 538 para frente, chamado aqui de Jezabel, a simbólica. Jezabel simbólica, é o papado. A história se repete. Por isso que aqui, em Daniel capítulo 7, verso 25, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 25. Aqui nós vamos encontrar a Jezabel papal perseguindo o povo de Deus por 3 anos e meio. Não é assim que aconteceu com a Jezabel literal? Jezabel literal perseguiu o povo de Deus por 3 anos e meio literais. Agora a Jezabel simbólica, a Jezabel papal, persegue o povo de Deus por 3 anos e meio proféticos. Leia aqui em Daniel 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Esta Jezabel, da Idade Média, papal, proferirá palavras contra o Altíssimo. Como? Como o Papa profere palavras contra o Altíssimo? Porque ele se proclama Deus na terra, aceita ser adorado. Aceita que beijem suas mãos, se curvem diante dele, aceita a adoração. Escreveu outros 10 mandamentos diferentes dos 10 mandamentos da Bíblia. Queridos, ousa perdoar pecados e se proclama como substituto de Cristo na terra.
Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus na terra. Queridos, por isso ele profere palavras contra Deus, contra o Altíssimo. Isso é blasfêmia. E destruirá os santos do Altíssimo. As inquisições papais durante a Idade Média, durante o período em que a Jezabel papal estava reinando sobre o mundo, eles mataram mais de 50 milhões de mártires. Povos foram extintos, como os valdenses, huguenotes, albigenses. Queridos, os seguidores de João Hus, por 1260 anos foi essa perseguição, diz aqui, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele mudou a lei de Deus. Arrancou o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens, e arrancou o quarto mandamento, que manda guardar o sábado, e colocou o domingo para ser guardado. Mudou a lei. E os santos do Altíssimo, aqui diz o verso 25, e serão entregues na sua mão por um tempo, tempos metade de um tempo. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. 3 anos e meio proféticos. Por que proféticos? Porque aqui Deus usa a forma incomum de se falar. Quando Deus usa a forma incomum de se falar, ele está falando de uma profecia de tempo profético. Quando Deus quer falar de uma forma literal, ele usa a forma comum, conforme Jesus falou. No tempo de Jezabel, por 3 anos e meio, não choveu. 3 anos e meio é literal. Portanto, queridos, primeiro Deus usou como tempo de profecia literal, 3 anos e meio. Porém, na Idade Média, ele usou como profecia de tempo profético, os próprios 3 anos e meio. Como é que Deus alongou? Como é que Deus transformou os 3 anos e meio literais em 3 anos e meio proféticos? Como é que Deus fez isso? Abra sua Bíblia em Números capítulo 14. A Bíblia explica a Bíblia. Números capítulo 14 e o verso 34. Vejam como Deus transformou dos 3 anos e meio literais do tempo de Jezabel em 3 anos e meio proféticos no tempo da Jezabel papal, da Idade Média. Leiam comigo, Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, falando dos 12 espias que foram espiar a terra, para ver se a terra que manava leite e mel realmente era uma boa terra, eles foram e espiaram a terra por 40 dias. Verso 34 diz, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, certo? 40 dias espiastes a terra. Por cada dia 1 ano. Como eles foram rebeldes, Deus disse, vocês vão voltar para o deserto. Porque vocês não creram na minha palavra. Eu ia colocar vocês dentro desta terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Queridos, eles não creram. Por isso eles voltaram para o deserto. E vaguearam pelo deserto, não 40 dias, mas 40 dias proféticos, que são 40 anos. Diz aqui, olha, 40 dias. Por cada dia, 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Está claro? Como é que Deus alonga o tempo? Como é que Deus transforma uma profecia de tempo literal em profecia de tempo profético? Ele pega um dia e transforma em 1 ano. Está claro, irmãos? Está muito claro isso. Está muito claro. Como é que Deus mostra para você que a profecia é de tempo profético? Usando a forma incomum de se falar. Tempo, tempos, metade de um tempo. Ou 2.300 tardes e manhãs. É a forma incomum de se falar. Essa profecia de Daniel 8,14, de 2.300 anos, começou em 457 a.C. e acabou em 1844 depois de Cristo. É a maior profecia de tempo profético. E está claramente ali dizendo que é tempo profético. Porque Deus disse que é para o tempo do fim e Deus usou o quê? Uma linguagem incomum, uma maneira incomum de se falar. Agora, queridos, os 400 anos do povo de Israel de escravos no Egito, tempo literal. 70 anos do povo de Deus escravos em Babilônia, tempo literal. E agora, veja a profecia de Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 e o verso 1 e 2. Abra sua Bíblia, vamos lá. Apocalipse 20, verso 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. 1000 anos é a forma comum de se falar ou a forma incomum? É a forma comum. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1000 anos.
Então, são 1000 anos literais. Esses 1000 anos literais são antes de 1844 ou eles vêm depois de 1844? Raciocine. É óbvio que vem depois de 1844, porque os 1000 anos vão começar com a segunda vinda de Jesus, é a prisão de Satanás, ele fica preso neste planeta escuro, sem luz, sem ninguém aqui, o povo de Deus arrebatado para o céu e Satanás preso nesse abismo que é o planeta Terra, sem forma e vazio, caótico, em trevas. Ele fica aqui por 1000 anos literais, para ser destruído no final dos 1000 anos. Essa é uma profecia de tempo literal e fica depois de 1844. Tem pessoas que pensam que depois de 1844 não existe mais profecia de tempo. Queridos, depois de 1844 tem várias profecias de tempo provados na Bíblia. Os 1000 anos é uma delas. Mas não temos profecia de tempo profético depois de 1844. A maior profecia de tempo profético foi a de 2.300 anos, que acabou em 1844. De 1844 para frente, nós estamos vivendo no tempo do fim. No tempo em que Jesus disse que as coisas aconteceriam rapidamente. Os últimos acontecimentos são o quê? Rápidos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Veja o que Jesus disse que faria no tempo do fim. Para que os últimos acontecimentos aconteçam em rápida sucessão, num curto espaço de tempo, a profecia precisa ser o quê? De tempo literal. Isso é óbvio. Imaginem se Deus vai colocar uma profecia de tempo profético agora no tempo do fim. Ninguém aguentaria, irmãos. Ninguém suportaria novamente uma profecia de tempo profético agora justamente no tempo do fim. A gente quer que o mundo acabe logo. Se tivesse um botão para a gente apertar, e apertando aquele botão Jesus Cristo voltaria, eu já teria apertado esse botão, meu querido irmão. Eu tenho certeza que você também já teria apertado esse botão. Para a gente receber os nossos entes queridos de volta, para que a família seja reunida de novo e que Jesus arrebate a sua igreja para o céu. Queridos, por isso os últimos acontecimentos são rápidos, porque Jesus abreviou o tempo. Agora, no tempo do fim, as profecias de tempo, elas foram abreviadas no tempo. E há pessoas que perguntam, pastor, como é que Deus abrevia o tempo? Da mesma forma como ele alongou o tempo. Como é que Deus alongou o tempo? Pegou um dia e transformou em um ano. Já lemos Números 14, verso 34. Como é que Deus vai abreviar o tempo das profecias? Ele vai pegar um ano e vai transformar em um dia. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Por mais que as pessoas dizem, pastor Samuel, isso não é bíblico. Como não é bíblico, irmãos? Como não é bíblico? Deus alonga o tempo, pegando um dia e transformando em um ano. E aí Jesus disse que no tempo do fim, a profecia vai ser de tempo abreviado. A angústia durante, a perseguição durante a Idade Média, não foi de tempo abreviado, irmãos. Foi de 1260 anos, 3 anos e meio proféticos. Jezabel papal dominando e matando mais de 50 milhões de mártires. Mas agora, Jezabel papal no tempo do fim, está sendo escolhida. A Jezabel papal no tempo do fim está sendo eleita para ser o líder dos 10 super-reinos, das 10 super-nações. Lembrem-se que o planeta Terra será dividido, está sendo dividido, já existe um mapa disso, e não foi feito pelo pastor Samuel. Esse mapa está em livros, está no Google. Para quem quer pesquisar, pesquise. Queridos, agora o planeta Terra será dividido em 10 supernações, 10 super-reinos. Mas eles vão se submeter, isto é Apocalipse 17. Estude e ouça, assista novamente a live sobre Apocalipse 17, sobre a mulher e a prostituta, sobre o período de supremacia papal agora no tempo do fim. Queridos, novamente, a história vai se repetir, mas de forma abreviada, de tempo abreviado. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 21 e 22.
Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então aquela aflição e perseguição em que morreram 50 milhões de mártires, na Idade Média, que durou 1260 anos, isso não vai se repetir em tempo profético. Vai se repetir em tempo literal. Por amor aos escolhidos, Jesus vai abreviar o tempo. Vai encurtar o tempo. Por isso diz aqui, capítulo 24 de Mateus, verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Você tem dúvida de que está falando da perseguição do tempo do fim? Eu não tenho dúvida nenhuma. Verso 22. E se aqueles dias, que dias? A perseguição do tempo da Idade Média foi de quanto tempo? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Agora, com isso em mente, leia de novo o verso 22. E se aqueles dias de supremacia papal, de perseguição, onde mais de 50 milhões de mártires foram mortos, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não ia sobrar um filho de Deus, porque ele mataria todos. O papado mataria todos, como fez na Idade Média, matando os mártires, destruindo povos inteiros, como os valdenses, por exemplo. Queridos, aqui diz que os dias de aflição, de tribulação, vão ser o quê? Abreviados. Leia comigo o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, será ou não será abreviado o tempo da aflição, da perseguição papal? Será ou não será abreviado? Jesus falou que será abreviado ou não falou? Isso é coisa da minha cabeça ou é Jesus que está falando, meu irmão? Olha nos meus olhos. Olha para o meu rosto. Você acha que eu estou aqui para mentir? Você acha que eu não temo o meu Deus? Você acha que eu estaria mentindo para você? Que o tempo da perseguição, do tempo do fim, será abreviado por amor aos escolhidos? Mas abreviados como? De tempo profético para tempo literal, irmãos. A Jezabel primeiro perseguiu o povo de Deus por 3 anos e meio literais no tempo de Acabe. Depois a Jezabel papal perseguiu o povo de Deus por 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Agora, no tempo do fim, a Jezabel papal vai perseguir o povo de Deus por um tempo curto. O tempo é abreviado de profético para literal. Bíblia explica a Bíblia. Queridos, isso é profecia. Ninguém pode em sã consciência dizer que isso não vai se cumprir. Espere para ver. Espere para ver se não vai se cumprir. Espere para ver se, com a lei dominical sendo aprovada mundialmente, não vamos viver um período de supremacia papal. Em 1929, queridos, o papado recuperou o Estado papal. O Estado do Vaticano foi criado em 1929, mas eles não recuperaram a supremacia papal. A supremacia papal eles ainda não recuperaram. Só vão recuperar quando for imposto a lei dominical e começarem então os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, os 3 anos e meio literais da Jezabel papal perseguindo o povo de Deus agora no tempo do fim. Estamos lendo o verso 22. Mateus 24, verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que é que você diz? Aleluia! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Porque a perseguição vai ser curta. 3 anos e meio, queridos, numa perseguição que é mundial, não vai ser com a mesma intensidade em todos os lugares. Vai ser uma perseguição mais intensa num lugar, menos intensa em outra. A perseguição começa primeiro num país, eu creio que vai começar primeiro aqui nos Estados Unidos da América do Norte, porque a lei dominical vai ser aprovada aqui, e daqui vai se espalhar pelos 9 reinos, porque aqui é um reino, Canadá, México e os Estados Unidos, é o reino número 1, e aí vai se espalhar pelos outros 9 reinos, e queridos,
a intensidade dessa perseguição não será igual em todos os lugares. Então o povo tem oportunidade para escapar para lá, fugir para os campos, fugir para as montanhas. Jesus Cristo não quer que você sofra. Por isso vai ser só de 3 aninhos e meio. E não com a mesma intensidade em todos os lugares. O tempo será abreviado. Leia agora, queridos. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9 e 10 e 11. Leia comigo. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Isso seria entendido na Idade Média? Não. Porque era uma profecia para o tempo do fim. Está claro isso, irmãos? Dá para entender isso? Como é que alguém pode aplicar os versos de Daniel capítulo 12 para a Idade Média? Como é que alguém vai dizer que aqui o capítulo 12, verso 11, onde fala da abominação da desolação, se aplica a Clovis, rei dos francos, no ano 508? Queridos, aqui é tempo do fim. É uma profecia para o tempo do fim e não para a Idade Média. E porque é uma profecia para o tempo do fim, queridos, é tempo literal, não é tempo profético. Por que nós sabemos que é tempo literal? Pelo contexto, primeiro, que é o tempo do fim. E no tempo do fim, tudo acontece numa escala abreviada de tempo. Tempo literal. E qual é a outra forma que eu sei que é tempo literal? Pela forma de falar. Pela forma de falar. Leia comigo. Daniel 12, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Ainda bem que os ímpios não entendem. Mas os sábios entenderão. Louvado seja Jesus Cristo, que derrama o Espírito Santo sobre você e sobre mim, para podermos entender que esta é uma profecia para o tempo do fim. Esta é uma profecia para o tempo do fim. Daniel 12 não tem nada a ver com Idade Média. Isso vai acontecer no tempo do fim. E o verso 11, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora. Quando for imposta a abominação desoladora, começa a contar o quê? 1290 dias. 1290 dias é a forma comum de se falar ou incomum? A forma comum, então, são dias literais. É uma profecia de tempo literal. É tão difícil entender isso? Não, irmãos. É fácil. É fácil. Não acredite naqueles que querem confundir a sua cabeça jogando isso para a Idade Média. Você está em Daniel 12, esperando a volta de Jesus, aí joga uma profecia para a Idade Média, tirando o texto fora do contexto para procurar um pretexto. Quem tira o texto fora do contexto está procurando um pretexto, enganar você. Esta profecia de Daniel 12 é para o tempo do fim. 1290 dias é a forma comum de se falar. E agora, no verso 12, bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335, queridos. Agora, no tempo do fim, nós vamos ter uma profecia de 1260 dias, que é o reinado da Jezabel papal, perseguindo o povo de Deus. Nós vamos ter uma profecia de 1290 dias. Começa tudo com a abominação desoladora sendo aprovada, queridos. Abominação desoladora é a lei dominical mundial. Quando a lei dominical for aprovada mundialmente, foi implantada a abominação da desolação da qual falou Daniel. Roma papal cerca o povo de Deus para perseguir. No passado, Roma imperial cercou o povo de Deus lá em Jerusalém. Agora é Roma papal que cerca o povo de Deus. A abominação da desolação tem a ver com Roma imperial no tempo do ano 70, quando Roma imperial cercou o povo de Deus. E tem a ver com Roma papal no tempo do fim, cercando o povo de Deus de novo. Aí você conta, a partir da abominação da desolação ser aprovada mundialmente, a lei dominical, você conta os 3 períodos de tempo literais. 1260 dias, todos começando juntos com a aprovação da lei dominical. 1260, quando acabam os 1260 dias, o poder papal cai, o papado cai. Para quê? Para Satanás personificar Cristo e andar na terra dizendo eu sou o Cristo e sendo adorado por todos os que receberam o sinal da besta. E os 1290 são mais 30 dias. Quando acabam os 1260,
Você coloca mais 30 dias, completa os 1290. Aí vem a ressurreição especial, mencionada aqui em Daniel capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A ressurreição especial dos santos que morreram de 1844 para cá, no tempo do fim, eles ressuscitam para verem Jesus Cristo voltando. Mas aqueles que mataram Jesus também ressuscitam. Anás, Caifás, Pilatos, os soldados que pregaram Jesus, eles também ressuscitam para verem quem foi aquele que eles pregaram na cruz. Então, queridos, nós vamos ter uma ressurreição especial no final dos 1290 dias. Depois você acrescenta mais 45 dias para completar o quê? Para completar 1335. Estão vendo aí? No capítulo 12 de Daniel, verso 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aleluia! Por que é bem-aventurado? É abençoado, é feliz aquele que alcança 1335 dias, porque os 1335 dias são 45 dias a mais depois da ressurreição especial. O que vai acontecer no final dos 1335 dias? A lei de Deus vai aparecer no céu, a sétima trombeta vai tocar, a lei de Deus vai aparecer no céu e a voz de Deus será ouvida, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso, bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. Aleluia! Porque ali você vai descobrir qual é o dia e a hora da volta de Jesus. Não é o dia da volta de Jesus, é quando Deus vai anunciar o dia da volta de Jesus. Aleluia! Profecias de tempo literal. Dr. Siegfried Schwantz, um professor de teologia renomado e respeitado na igreja. Ele ensinava assim, eu aprendi com ele. Daniel capítulo 12, aqui fala de 1290 dias literais, 1335 dias literais. São 3 profecias de tempo literal. 1260 dias, supremacia papal. 1290 dias, 30 dias a mais, ressurreição especial. 1335 dias, 45 dias a mais. É o anúncio do dia e da hora da volta de Jesus e a lei de Deus estampada no céu. Aleluia! Isto é profecia de tempo literal, para o tempo do fim. Alegre-se com estas boas novas. Regozije-se e espere para ver tudo se cumprindo. Mas espere orando e animado. Não espere descrendo, dizendo, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai. Como não vai acontecer? Quem sou eu e quem é você para dizer que não vai acontecer? É uma profecia? Espere para ver, mas não espere como incrédulo, espere como crente. Creia e veja. Não espere ver para depois crer, será tarde demais. Creia e verás a glória de Deus. Aleluia! Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus coloque esta paixão pela volta de Jesus na sua vida. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Pai Santo que estás nos céus, como é bom estudar a Tua Palavra. Como eu me sinto feliz em estar partilhando esta mensagem com os meus irmãos. Existem aqueles que descreem, mas existem aqueles que creem. E aqueles que creem verão a glória de Deus. Querido Jesus, nós te louvamos porque o Senhor abreviou o tempo da última angústia. Isto vai passar muito rápido. E o anjo do Senhor estará se acampando ao redor daqueles que creem em Jesus, lhes dando pão e água. Os teus filhos sinceros, os santos do Altíssimo, receberão o pão e a água, porque lhes serão certos. Pai eterno, nosso clamor é que Jesus Cristo volte logo e poupe o teu povo de tanto sofrimento, porque o mundo está angustiado. Abrevia mesmo o tempo, querido Jesus. Apressa-te, porque nós estamos ansiosos por te abraçar, em ver o teu rosto, em ouvir a tua linda voz, chamando, vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvamos-te, querido Jesus, por esta bendita promessa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, fiquem com a paz de Jesus. Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal.
Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.